Bom, pessoal, vamos continuar fazendo a nossa sequência de aulas. Agora a gente vai falar de um outro tema bem importante e que usamos muito, que seria a série Travada, Coberta e Descoberta, tá? Basicamente, a série Travada, Coberta e Descoberta mostra onde existem barreiras, né, no mercado de opções dentro das ações. Então, digamos que os caras que vendem put, eles vendem put em R$ 2. Então eles não imaginam que o ativo vai cair abaixo de R$ 2. E os outros caras que estão vendendo call, eles estão vendendo call em 2,40. Então também eles não imaginam que vai ter exercício, ou seja, eles não imaginam que o papel vai passar de 2,40 para ter exercício na venda de call. Então isso acaba formando barreiras. E muitos players grandes, com milhões, bilhões de reais, eles colocam essa barreira ali, né? Eles colocam essa barreira na questão do. Colocam essa barreira nessa proteção. E aí, fazendo esse tipo de barreira, a gente começa a ficar vendo como o mercado se comporta. Né? Então, a gente vai olhar mais ou menos como que eles vão funcionando nesse sentido. Então, existem três tipos de lançadores ou vendedores no mundo de opções, né? Existe o cara que é coberto, o cara que é travado e o cara que faz uma descoberta. E aí tem um site chamado Jumba, que a gente consegue ver o tamanho de cada uma dessas posições e podemos entender que elas podem ser pontos de suportes ou resistência na ação se o tamanho dessas posições e opções for extremamente alto. E aí aqui a gente tem o jumba.com/mapa, né? jumba.com.br/mapa. O Jumba, ele é um site pago, mas a gente tem uma parte gratuita dele que conseguiríamos visualizar alguns detalhes nesse sentido. Então, por exemplo, aqui a gente consegue ver o BOVA 11. Né? Então, aqui a gente vê o BOVA 11. E aqui seria basicamente toda a estrutura da aula que a gente vai passar agora. Né? Então, coberto, o lançador coberto é aquele que vende a opção da ação que ele tem em carteira. Por exemplo, se ele tem 1.000 vales, ele vai fazer o quê? Ele vai lançar 1.000 vales. Então, nesse caso, ele sempre vai ter as ações como cobertura. Na parte coberta, a gente poderia desmarcar aqui, ó, descoberto, desmarcar o travado e só ficar no coberto. Então, por exemplo, BOVA 11, para vencimento agora, 20 de dezembro, quando a gente pega a call, a gente vai perceber que a grande barreira é nesse valor aqui, ó, R$ 129 no strike. Né? O Ibovespa, então eles não imaginam que passe dos 129 reais. Olha o tanto que tem coberto. Tem 45.693 opções nessa parte aqui, nesse coberto. 45.693 vezes 129, a gente vai ver que é um valor extremamente absurdo, né? Um valor extremamente alto que eles estão fazendo nesse vencimento. Então, eles não imaginam que o Bovespa passe desse 129 no strike. Hoje, o BOVA 11, que é o ETF que replica o Ibovespa, ele está em, vamos ver aqui, 124. Então, como está em 124, o mercado não imagina que ele vá passar ali de 129. Então, vende uma call aqui, e basicamente não passando de 129, o que a pessoa vai fazer? Vai ganhar dinheiro nessa venda aqui. Ela vai ganhar dinheiro aqui. Isso para vencimento em 20 de dezembro, tá? Que é o próximo vencimento. Se a gente colocar 17 de janeiro, que é o outro, vamos ver se ele não vai travar a gente. Aqui, 17 de janeiro, você vê que já não tem tantas opções lançadas, mas eles apostaram em 128. Ou seja, de certa forma, o mercado está cauteloso. Ele não imagina que o Ibovespa vai subir tão grande, que o BOVA 11, que é o ETF que replica o Ibovespa, vai subir tão grande nesses próximos meses, dezembro e janeiro. Eles não acreditam no rally de final de ano, vamos dizer assim. Então, basicamente, é aqui que a gente consegue ver essa primeira parte, que seria a venda coberta. Tá? Já o descoberto é aquele que vende uma opção pura e simples.
né? Ele vende, por exemplo, 1.000 opções sem ter nenhuma ação daquela opção que ele vendeu. Por conta da venda, que chama lançamento, ele precisará deixar algum tipo de garantia para a bolsa, que é a margem de garantia. Poderá ser em dinheiro, CDB, tesouro direto, ações de outras empresas, né? Esses são os principais ativos usados como garantia e margem. Se for exercido, ele precisará comprar as ações no mercado pelo preço que estiver sendo negociada a ação no mercado naquele momento. Então, esse seria o risco, porque, por exemplo, se você vende ali no 128, 129 e o Ibovespa pula para 134, você teria que comprar em 134 para entregar algo que está em 128, então você teria uma perda financeira. Esse é o risco de quem vende a descoberto. Quem vende a descoberto, a gente vai selecionar aqui também. Ó. Chega aqui, desmarca esse e marca esse daqui, ó, descoberto. Então, ó, descoberto, eles estão vendendo aqui, ó, no 131. Você vê que no descoberto, eles preferem ser um pouquinho mais conservadores, então o strike ele é mais para cima. Isso em janeiro. Vamos ver dezembro, se eles também estão sendo conservadores em dezembro. Ó, em dezembro a gente tem aqui, ó, 128. Em dezembro eles não estão imaginando também grande rally. Você vê que descobertos são 6.866.000. Então, assim, é uma grande barreira que eles fizeram aqui. Nesse 128, eles não imaginam que o Bova saia de 124 para 128. Se sair, é onde eles podem ter um grande prejuízo, que eles estão descobertos. Então, eles teriam que fazer um processo de rolagem dessa opção, ou teria que assumir o prejuízo, que é o quê? Comprar, digamos que esteja 130, e entregar a 128, tendo ali R$ 2 de prejuízo por ação multiplicado pela quantidade, o que pode ser bem alto nesse caso. Mas, de certa forma, eles estão um pouco despreocupados nesse primeiro momento. Né? De certa forma, eles estão um pouquinho despreocupados nesse primeiro momento. Né? Estão fazendo uma grande de uma proteção, uma grande de uma operação descoberta até aqui. Né? Então, aqui seria a parte do descoberto. E aí, a última parte seria quando a gente vai e a gente escolhe o travado. O travado é aquele que vende uma opção sem ter a ação, né, a ação mãe, né, na carteira, então ele está vendendo uma opção, por exemplo, de vale. Né, então ele está vendendo vale. Né, mas aí, para ele se proteger, o que ele faz? Ele compra, por exemplo, se ele vender 1.000 opções de vale, ele vai comprar também 1.000 opções de vale. Para quê? Para que ele fique travado. Então, ele faz uma trava, né, o valor máximo de perda fica menor, porque ele fez a trava. E se, por exemplo, o ativo cair ou subir, aí é de acordo com a trava que ele montou, se é uma trava de baixo ou uma trava de call, ele vai ganhando uma grana. O sistema da Jumba, por exemplo, identifica o que é trava. Tá? Então, a gente tira aqui, ó, descoberto, tira o coberto e a gente só deixa o travado. Então, aqui é o travado, ó. Ele enxerga aqui que são travas. E às vezes a gente vê a trava pelo tamanho do volume das duas operações. Então, quando tem volumes muito semelhantes e tipo operações feitas na mesma hora, o sistema já identifica que é uma trava, porque a trava ela tem que ser feita simultaneamente. Então, vamos ver se a gente acha alguma aqui por questão de volume. Aqui tem 1,4, aqui tem 0,53 milhões, 1.192, 1.179. Aqui está semelhante a uma trava, ó, 127 com 131. Poderia ser uma trava aqui. Mas era bom, porque aqui mostra o valor total. Então, se tiver várias travas aqui, ele vai somar essa conta. Ele não vai mostrar apenas um valor de uma operação, de apenas uma operação. Mas quando tem volumes semelhantes aqui nas travas, a gente consegue já mais ou menos plotar que o mercado está fazendo uma trava naquele momento, que ele está querendo segurar o preço das ações, do Ibovespa, e com base nisso a gente consegue mais ou menos entender, ou mais ou menos correr atrás do que a gente poderia montar ali. Mas a trava sempre vai ser assim, você vai ter que vender uma call e comprar uma call, você vai ter que vender uma put e comprar uma put ao mesmo tempo, para montar essa trava. Fazendo esse operacional, você consegue. A trava grande aqui do Ibovespa, ela também está aqui, ó, no 133, com o 133 com 134.
tem uma grande trava aqui. Né? Então aqui também vai ser posição de grande defesa, né? O Bova está aqui, ó, em 124. Então para ele chegar aqui é chão, viu? Para dezembro, né? Por mais que a gente está falando de um mês, seria uma subida muito alta do Ibovespa. Estamos falando de mais de 7, 8% aí de subida. Também é difícil chegar nisso, mas existe uma trava do mercado que a gente consegue ver por esse mapa de opções, que é uma ferramenta do Jumba, e ela ajuda bastante. Agora, se a gente quiser visualizar outros ativos, a gente precisa logar e também ver se tem todos os ativos liberados, né? Não é todos os ativos que eles têm liberado de forma gratuita. Então, os ativos que não estão liberados de forma gratuita, teria que pagar. Então, quando a gente seleciona, ó, ele aparece quais ativos ele libera e quais ativos ele não libera. Esses que estão mais escurinho, ele não libera. Normalmente, ações muito famosas ou muito blue chips, ele não vai liberar. Mas já uma ação mais tranquila, vamos dizer assim, B3SA, ele já libera todas as opções. Então, a gente consegue ver dezembro, a gente consegue ver janeiro, né? Conseguimos ver vários e vários meses, e aí a gente consegue ver esse ponto. Venda de put, né? Onde tem um ponto das vendas descobertas de put. Teoricamente seria o ponto de suporte. Venda descoberta de call seria o ponto de resistência, né? Seria o ponto que o ativo não pode passar. Então, se tiver barreiras muito grandes nesses gráficos, isso vai mostrar o quê? Que aquelas duas barreiras vai ser muito difícil de passar. Então, por exemplo, aqui, se a gente for pegar nesse de janeiro, quando a gente coloca o descoberto e o coberto, a gente vai perceber que na parte do descoberto, a grande barreira vai ser aqui, 11,83. Então, dificilmente vai passar disso, isso em calls. E na parte coberta, a gente vai ver 9,23, mas é pouquinho. E a gente vai ver 11,58 e 11,83 com uma grande barreira também. Então aqui são duas grandes barreiras. Perceba que é tudo no número 11, sendo que o ativo está em R$ 10. Então aqui, praticamente, seria um ponto de você vender call, ou até mesmo de você fazer alguma operação que você ganhe se ele não chegar nesses patamares. Isso na call. Quando a gente já olha put, aí a gente vai olhar a descoberta. Você vê que o mercado não imaginava que o papel ficasse abaixo de 10,33. Tanto que ficou abaixo e eles estão aqui, ó. Então, nesse caso, eles teriam exercício, porque eles venderam a 10,83 e o papel está 10,2. Talvez eles façam uma proteção, mas nesse momento eles estariam levando prejuízo ou teriam que levar exercício. E se a gente for pegar na coberta, que é quando você já tem as ações, aí na coberta praticamente tem quase nada, né? Então, vamos seguir mais a parte de descoberto mesmo. Então, nesse caso, estaria mais propício a você vender calls do que vender put, ou vender uma put muito abaixo dessa primeira linha, que já perderam de 10,33. Talvez vender uma 9,73, 9,80, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, não é uma aula que costuma ser extremamente complexa, né? Ela costuma ser bem tranquila aqui dos walls, né? Dessas barreiras que a gente tem. E espero que vocês tenham gostado aqui da aula. Então, série coberta, travada e descoberta, a gente vai usando muitas vezes para fazer o quê? Venda coberta, venda de put, uma trava de alta, uma trava de baixa. Algumas dessas operações que são mais simples, a gente consegue fazer usando muito bem essas telas aí do Jumba, que é pago, mas nessa parte gratuita a gente conseguiu visualizar bastante informações importantes. Então, segue na parte gratuita. Se quiser pegar a parte paga, eles têm a parte paga, aí só entrar na parte deles e ver quanto que é essa assinatura. Então, até a próxima aula e vamos lá aprendendo um pouco mais sobre opções.